Boa tarde, terceiro período, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que estejam todos bem, com saúde, em paz, saudáveis. Nós vamos iniciar agora mais um vídeo. Esse vídeo, ele é um conteúdo que está na nossa bimestralidade, certo? Então, nós temos aí, realismo e naturalismo no Brasil, conteúdo terceiro período, tá? Nós temos aí pinturas de Jan-Frois Miller e vocês são pinturas do realismo, tá bom? Olha, então vamos lá. O que foi o realismo? O realismo surgiu como escola artístico-literária nas últimas décadas do século XIX. Ele apresentava uma nítida oposição aos valores cultivados pela estética romântica. Qual é o contexto? Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas empenharam-se em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Aí tem o contexto histórico, aí apresenta o quê? O culto ao progresso, o cientificismo, filosofia e a Revolução Industrial, na época do realismo, tá? É o contexto histórico do realismo. Depois, nós temos, realismo e naturalismo no Brasil, a prosa. Olha aí. Realismo, prosa, naturalismo, prosa, parnasianismo, poesia, tríade machadiana, memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba. Está no final do século XIX, em 1881. Tríade de Aloysio de Azevedo, O Mulato, A Casa de Pensão, O Cortiço. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Projeto literário do realismo. Que projeto foi esse? A representação da realidade, denunciar aspectos negativos da sociedade, olhar mais racional, objetivo e crítico. Temas de interesse coletivo, adultério, opressão, corrupção e mazelas da sociedade. Aí nós temos as influências do realismo. Quais foram? O determinismo de Hippolyte Taine, o homem influenciado pelo meio, pela raça e pelo histórico. Temos o positivismo de Auguste Comte, que fala sobre fato, razão, ciência, ordem e progresso, que é o lema da bandeira do Brasil. Objetividade, positivo útil, real e preciso. E o evolucionismo de Charles Darwin, que retrata a origem das espécies, que é a seleção natural. E o socialismo de Karl Marx e Engels, que faz uma análise crítica e científica do capitalismo, materialismo histórico. Depois, nós temos livros realistas mais importantes, com o tema adultério. Na França, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ofensa moral pública. Em Portugal, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Destruição das ilusões românticas. No Brasil, Dom Casmurro, de Machado de Assis, tá? Machado de Assis e sua obra. Um cético analisa a sociedade. Duas fases da obra de Machado de Assis. A primeira foi a fase romântica, que nós já vimos sobre o romantismo, certo? De Machado de Assis. As histórias de amor envolvem sempre a família, o casamento, a ressurreição, a mão e a luva, Helena e Yaya Garcia. A fase realista, melancolia e sarcasmo. Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memória de Aires.
Escreveu poemas, contos, crônicas e críticas literárias. Eu gosto de catar o mínimo e o escondido, onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Machado de Assis também não conseguiu agradar a todos. A obra do senhor Machado de Assis é deficiente. Isso que é uma crítica, tá, gente? Se não falsa no fundo, porque não enfrenta o verdadeiro problema que se propôs a resolver e só filosofou sobre caracteres de uma vulgaridade perfeita. É deficiente na forma, porque não há nitidez, não há desenho, mas bocejos, não há colorido, mas pinceladas ao acaso. Aí depois nós temos uma outra crítica. Felizmente a crítica construtiva foi muito mais intensa. Essa é a construtiva. O esplêndido achado do romance, serem memórias escritas por um morto, acrescenta um efeito adicional a esses cuidados reguladores com aquilo que o leitor pensa. Pedir ao leitor que tenha paciência com a tendência do narrador para frivolidade é também uma manobra de sedução, tal como prometer emoções fortes e conhecimentos novos. De Susan. Palavras-chave para os livros. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz as afrontas de um defunto autor. Dom Casmurro, Os Mistérios da Alma Humana, Olhos de Cigana Oblíqua e Dissimulada. Quincas Borba, Teoria do Humanitismo, Ao Vencido, Ódio ou Compaixão, Ao Vencedor, As Batatas. O Cortiço, de Luiz de Azevedo, Os mais variados tipos humanos, trabalhadores, prostitutas, lavadeiras e homossexuais. Qual é a diferença entre realismo e naturalismo? O realismo é a razão, objetividade. Naturalismo, razão, objetividade. Realismo, indivíduo, naturalismo, coletivo. Realismo, análise psicológica, determinismo. Burguesia, proletariado, hipocrisia, herói problemático, cheio de fraquezas, manias e incertezas. Narrativa lenta, descrição minuciosa. Despreocupação com a moral. Temas de patologia social, o homem descrito como animal. Narrativa lenta, descrição minuciosa. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto, quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. O rumor crescia, condensando-se, o zum-zum de todos os dias acentuava-se. Se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto, que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, plantas rasteiras que mergulham os pés rigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Luiz de Azevedo. Esse é o cortiço, tá bom, gente? Essa imagem aqui, ó, é o cortiço, ok? Depois, características de o cortiço: crítica ao capitalismo selvagem, higienização dos centros urbanos, a separação entre ricos e pobres, né? A zoomorfização do homem como uma anta bravia e antropofização. O cortiço acordava, batia palmas, se espreguiçava. Portugueses versus brasileiros. Aqui fala que os portugueses são superiores. Aqui nós temos o realismo na pintura. Olha aí para vocês verem. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, ó. Que tem
é uma pintura de um moinho, tá? Aí depois nós temos a oração ao final do dia, de Jan Flores Miller. Ó, tá vendo? Tem um casal que está na colheita e aí ele está relatando nessa pintura a oração ao final do dia de trabalho desse casal. Depois nós temos o Semeador de Jan Flores Miller, também pintor realista, ó. Tá vendo? Ele está jogando as sementes ao ar na terra. Lá atrás, uma pessoa está arando a terra e ele está jogando as sementes. Depois, nós temos uma obra, também que retrata o expressionismo de Van Gogh, que é o Semeador. Esse aqui também, ele está semeando. Pessoal, vou deixar essas obras, vou deixar esse material no grupo, tá? Da sala de vocês, de WhatsApp da sala de vocês. E assistam ao vídeo no YouTube também. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e um abraço, tá bom? Beijo, gente.